Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mercado financeiro, só para vocês entenderem como é que funciona e quais são os atores, quais são os agentes. Só lembrando também que tem algum material que está lá disponível para vocês lá no AVA, que vai complementar todo esse conteúdo que a gente está passando. Então, tem alguns artigos, tem um vídeo também que complementa muito, muito focado nos atores, né, que fazem parte desse processo. Tem também fóruns, então tem uma série de atividades que vão serem passadas que vão complementar esse conteúdo que eu estou aqui hoje falando para vocês. O objetivo principal é de vocês tentarem entender como é que isso funciona. Os slides também já estão disponíveis lá, e eu vou comentar um pouco sobre esses slides na aula de hoje, tá? Então, é uma aula rápida. O objetivo dessas aulas que não é fazer uma aula muito extensa, até para que vocês fiquem uma coisa mais dinâmica sobre o conteúdo que está sendo passado. Então, falando um pouquinho, né, sobre esse mercado financeiro, ele é constituído de empresas que operam em um ambiente econômico, onde existem empresas com recursos financeiros em excessos e outra com escassez de recursos, com falta de recursos. Então, o mercado financeiro ele vai ser composto por esses dois agentes. Então, os agentes superavitários, que podem ser pessoas, empresas, governos, com recursos financeiros excedentes, e agentes deficitários, pessoas, empresas, governos com falta de recursos. E aí, por que eu estou começando a falar sobre isso, né? Muita gente discute, né, sobre a questão que deveria ter emprego para todo mundo, né, deveria ter renda para todo mundo, a questão do pleno emprego. Isso é uma das teorias que quando a gente adentra, né, falando um pouquinho sobre o conceito da economia, isso um conceito muito mais complexo, né, que envolve uma série de variáveis que não é tão simples uma nação alcançar esse nível de pleno emprego, né. Mas, voltando aqui para o foco do Brasil, então, o mercado financeiro ele vai ser composto por esses dois tipos de agentes. Então, a gente tem os agentes superavitários, que são pessoas, governos e empresas que detêm esses recursos, que eles colocam em algumas instituições bancárias, e a partir dessas instituições bancárias é que é feita todas as movimentações financeiras. Então, eles disponibilizam dinheiro, né, e os outros agentes deficitários, eles vão atrás desse recurso financeiro para poder fazer a operacionalização das suas atividades. Só lembrando, né, no contexto pessoal, né, por isso que a gente fala que os agentes superavitários podem ser pessoas. Eu, como pessoa física, posso chegar lá em qualquer banco, colocar um recurso financeiro, deixar lá disponível. Aquele recurso financeiro ele vai gerar uma taxa de juros, né? Eu vou ter uma remuneração por esse recurso financeiro que eu estou lá emprestando, e o agente bancário vai utilizar desse recurso financeiro que está lá disponível para poder fazer novos empréstimos. Então, essas pessoas que vão contrair empréstimos, elas também vão pagar uma taxa de juros que também vai servir para a remuneração desse pessoal que fez aquele investimento inicial. E aí todo esse processo, né, que pode ser por pessoas, pode ser por empresas também, determinam, né, o funcionamento desse mercado financeiro. E aí entra aquela terceira parte, né, que é a instituição bancária, que ele é quem vai intermediar todo esse processo. Então, a gente se tem um documentário que depois eu até vou postar para vocês também, né, alguma série lá na parte de dicas, de avisos, que tem vários mostrando o processo de evolução, né, do capital, das agentes bancários e como é que, do dinheiro em si, né, como foi esse processo de evolução, desde o feudalismo, né, que havia troca de mercadorias, né, para poder realizar esse processo, até a instituição como a gente conhece hoje, né, que é um pouco muito mais complexo, e cada vez está aumentando o grau de complexidade disso que envolve, né, então hoje antes a gente tinha as operações bancárias, as operações fixas, e hoje a gente já tem um mercado digital aí, com moedas digitais, que vem ganhando cada vez mais, ampliando, né, esse processo de mercado, no mercado financeiro, mas também vai ganhando de um modo, simplifica o processo de operações, porque eu já consigo, através de alguns bancos que não cobram anuidade, facilitar, né, o alcance dessas pessoas a esse tipo de instituição bancária, mas também, para quem não conhece essas ferramentas digitais, pode ser um gargalo também dentro desse processo, mas também não é uma discussão que a gente vai estar trabalhando aqui nessa disciplina, não é o nosso foco. Tá? Só lembrando que a gente, para vocês, acredito que fique mais claro, né, com por que as pessoas são superavitários, deficitários, as empresas também, porque tem empresa realmente que tem recurso
excedente, aí ela utiliza isso para poder fazer novos investimentos, né, poder se capitalizar, e a gente também tem governos. Então, só falando um pouquinho sobre o governo, não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, no Brasil a gente discute muito a questão da dívida pública, né, brasileira, e aí tem aquela questão do que a gente vai até falar na aula de hoje sobre os títulos públicos, né, que são lastreados em relação à dívida pública, e isso é porque realmente, né, os governos eles podem serem superavitários, mas no caso da gente, a gente é deficitário, então a gente tem uma dívida pública, não só a União, como os municípios, os estados e os municípios, que aí eles têm que também, né, às vezes solicitar empréstimo, né, os estados e municípios à União, e a União, às vezes, a depender também para outras instituições, como o FMI, que a gente já, num passado não tão muito distante, a gente também já necessitou desse tipo de empréstimo, né, para poder operacionalizar e tornar as atividades necessárias. Então, só para vocês entenderem como é que funciona o mercado financeiro. Então, a base do mercado financeiro é justamente essa troca entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Certo? Aí, continuando, né, como eu já tinha mencionado, tem também, para que isso aconteça, para que isso funcione, eu necessito dos intermediários financeiros. Então, se a gente for analisar lá da história, né, do início, né, da moeda, né, então todo o processo de feudalismo, depois, né, veio o conceito de agiotagem, né, que as pessoas emprestavam dinheiro e aí para isso cobravam um juro sobre aquela dívida, e aí até a evolução do sistema bancário como a gente conhece hoje, então tem todo um processo, né, que foi acompanhando. O sistema bancário que a gente conhece hoje está passando, né, por várias modificações, então, justamente pelo esse processo de informatização que veio crescente, principalmente nesse processo ligado com a área monetária, com o dinheiro em si, então tá tendo uma revolução nesse tipo de negócio. E hoje os agentes intermediários, eles ganharam esse papel. Então, eles têm um papel, né, de canalizar os recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Então, ele vai trabalhar justamente nesse papel. Por quê? Porque se eu chegar hoje, eu não posso, eu, Natália, como pessoa física, cobrar algum recurso, né, deixar o meu dinheiro disponível e, para isso, eu ir emprestando algum recurso. Até posso e até existe, a gente já sabe, mas não é de forma legal. Então, os agentes intermediários, eles têm autorização do Banco Central para poder fazer esses tipos de operações. Então, é ele que vai facilitar e canalizar todo esse processo. Então, o mercado financeiro ela vai ser a reunião das instituições financeiras capazes de intermediar recursos. Então, tanto recursos monetários, né, como os recursos financeiros, e aí a gente vai ver que depois tem, hoje tem moeda, né, que pode ser comercializada, tem as moedas estrangeiras, então tem uma série de outras investimentos também, todos esses papéis que os agentes intermediários, eles realizam, né, dentro do mercado financeiro. Então, sua principal atividade é captar recursos superavitários e aplicar recursos deficitários. Só lembrando também que a maioria dos agentes intermediários, quando a gente fala dos bancos, né, convencionais, eles não emitem moeda. Então, se você for lá num qualquer banco desse e for lá pegar se todas as carteiras de clientes forem lá sacar aquele recurso, muito provavelmente o banco vai quebrar. Tem casos assim, né, inclusive casos recentes, se vocês procurarem lá, dá uma procurada lá no Google de alguns bancos americanos, durante a crise recente, eles faliram porque teve uma procura muito grande de retirada desse capital e eles não tinham, porque eles tinham aplicado aquele recurso, eles tinham recurso de investido, né, até para poder pagar a taxa de juros desses agentes superavitários. Então, eles não têm aquele recurso porque eles não emitem moeda. O único agente, né, que também é um agente financeiro que vai controlar, fiscalizar, e a gente vai falar um pouquinho dele, que tem esse papel, né, inclusive no vídeo ele fala um pouquinho sobre isso, é o Banco Central. Então, o Banco Central, ele é o único capaz de produzir moeda. Desculpa, mas assim, ele não pode, né, está emitindo moeda a qualquer maneira, porque isso também tem vários outros impactos que podem ser gerados. Um deles é a inflação. Então, quando o banco ele começa a emitir muito papel moeda, aumenta a circulação de moeda, né? E aí tem aquela história que você já deve ter visto lá na economia algum tempo atrás, né? Da oferta e da demanda, com a oferta limitada, a oferta pré-estabelecida, a demanda aumentando, porque a demanda com o pessoal com recurso financeiro, né? E excedente nesse caso,
a oferta vai ter que aumentar os preços para poder controlar essa demanda, e isso aí vai gerar inflação, que é o aumento desse preço. Então, isso é uma medida que o Banco Central, às vezes, ele reluta muito, né, de estar emitindo novas moedas, porque ele sabe que vai gerar um efeito colateral nesse ponto. Então, o único agente responsável por emitir moedas, Banco Central. Os outros bancos, o que é que fazem? Canalizam esse processo, pega recursos dos agentes superavitários para emprestar para os agentes deficitários, e aí recebe juros, paga juros. Resumindo, é isso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Continuando, essa atividade de intermediação reverte-se em situação de risco, né? Foi um ponto que a gente ainda não tinha falado. Eu até falei na aula lá de apresentação, mas a gente não tinha falado. Porque o que acontece? E aí a gente é um dos próximos assuntos que a gente vai trabalhar também, que é a questão do retorno e do risco. Toda vez que vocês ouvirem falar de algum tipo de investimento, né, e a gente tiver lá colocando esse em relação à moeda, né, trabalhando com a questão do dinheiro, todo esse investimento, todos esses recursos financeiros, ele vai envolver um risco. Então, tem o risco de dar certo, tem o risco daquele investimento não dar certo, tem o risco daquele investimento ele falhar, então sempre vai ser atrelado com a questão do risco. Então, o risco, ele vai ter um conceito que a gente vai trabalhar mais tarde, mas ele está atrelado muito à questão da perda financeira. Então, toda vez que houver uma perda, uma possibilidade de perda financeira, eu tenho um risco associado. Então, existe certa probabilidade de os tomadores de recursos não pagarem pelos recursos emprestados. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros cobradas. E aí é uma das coisas que eu acho super engraçado, quando eu tô... Não, engraçado não é engraçado, mas assim, é engraçado o modo de falar, porque quanto mais dinheiro você tem, mais fácil de você ter crédito. Né? Então, você nem precisa desse crédito todo, mas você tem acesso a esse crédito todo. Já as pessoas que necessitam de crédito, seja ele uma empresa que está passando por uma série de dificuldades, seja uma pessoa física que está passando por alguma dificuldade financeira, seja um governo também que não está conseguindo pagar, né, o seu, fazer novos investimentos, não está conseguindo cumprir sua folha, né, então está passando por dificuldades financeiras, todos esses, pessoas que necessitam, empresas que necessitam, governos que necessitam, eles têm um risco associado, então quando ele vai solicitar algum empréstimo bancário, o risco é altíssimo, porque se as pessoas, aqueles agentes já estão passando por dificuldade, quando ele vai atrás, né, desses empréstimos bancários para a instituição financeira, é uma das formas que ela visualiza e assim começa a acender o aviso de risco. Se eles já estão passando por dificuldades, eles não cumprirem, né, esse contrato que foi assinado, pode ser algo grande, né, pode ser uma coisa que a instituição tem que ficar atenta para isso. Então, o que é que eles fazem? Eles colocam a taxa de juros um pouco mais elevada, que é justamente, olha, se você quiser contrair esse empréstimo, você vai ter que pagar um pouco mais, porque eu estou assumindo o risco de você não cumprir o contrato que a gente está fazendo aqui. Então, o risco ele está associado também a essa probabilidade de insucesso, né, dessa operação, por isso que eles atribuem uma taxa de juros mais alta. Já do outro lado, né, as pessoas que têm crédito no mercado, elas estão honrando seus compromissos, elas conseguem mais facilmente, o risco é menor também nesse sentido, e por isso que eles conseguem uma taxa de juros mais atrativa. É o caso, muitas vezes, por isso que a gente, às vezes, fica muito preocupado, quem trabalha com finanças pessoais, né, com os aposentados, até também com os funcionários públicos, porque como eles têm certinho, né, o salário, eles recebem todo mês, então para os agentes, os intermediários financeiros, eles têm como cumprir aquela obrigação, né, aquele financiamento, aquele empréstimo bancário que ele está solicitando naquele momento. Então, o risco é menor do não pagamento e a taxa de juros é mais atrativa. Então, para quem trabalha com finanças pessoais, às vezes fica atento, porque esse público, eles podem ser muito propensos, né, a quererem, né, fazer esse tipo de operação, que pode levar depois a uma infinidade de coisas. Quando a gente está falando com as empresas também, então, as MEIs, as pequenas empresas, né, então, geralmente, como
ela tem uma taxa de sobrevida muito menor, né, do que as empresas que já estão estabelecidas, e não somente as médias e pequenas empresas, mas sim, principalmente as que estão entrando, né, agora no mercado, como é um negócio novo, como elas ainda estão estudando o mercado, vendo como é que funciona, então também tem um risco muito alto daquele negócio não dar certo, então os intermediários financeiros também analisam isso também na hora de conceder empréstimos bancários, conceder esse crédito para esse tipo de agente, certo? Então, os juros ele também vai trabalhar dentro desse sentido. O mercado financeiro brasileiro, ele vai ser composto pelo Sistema Financeiro Nacional, que aí é aquele vídeo, eu não vou entrar muito sobre nesse ponto, porque o vídeo que eu deixei lá disponível para vocês, ele fala bem sobre isso, né? Então, ele explica muito bem sobre como é que funciona esse Sistema Financeiro Nacional, e ele também vai ser composto por as autoridades monetárias. Então, é formada pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo, sem função executiva, então ele só vai, ele estabelece só as normas a serem cumpridas, mas ele não tem o papel de executar essas normas, ele fixa as diretrizes monetárias, creditícia e cambial. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre políticas monetárias, de crédito e cambial, como é, o que é isso e como é que isso funciona também. A gente tem o Banco Central, né, do Brasil, que ele é o órgão executivo, responsável pela fiscalização e cumprimento das disposições que regulam o funcionamento do sistema financeiro. Que eu até falei uma outra atividade do Banco Central, que é a emissão de moeda. Mas o Banco Central, ele tem esse papel, né? Ele já é um órgão que ele vai executar, né? Ele é responsável por fiscalizar se os bancos estão cumprindo, se estão cobrando com taxas exorbitantes. Então, ele que tem esse papel, né, de fazer de acompanhar, né, o que está acontecendo nesse mercado financeiro. Então, ele que vai regular o funcionamento desse sistema financeiro. Por isso que a gente fala muito, né, quando a gente, não sei se vocês já repararam, sobre a questão da independência do Banco Central. Então, se o Banco Central deve ser independente, se deve ser dependente do governo, se as políticas que forem adotadas por determinado governo têm que também dependem, né, do Banco Central, então políticas, às vezes, de políticas monetárias, determinados tipos de políticas, às vezes, trabalham ali ligados, né, à questão do Banco Central. E aí o que acontece? Alguns países, o Banco Central é totalmente independente do governo, como forma de ele, né, avaliar o mercado econômico, o cenário político, e ele estabelecer a sua política independente do que o governo, do atual governo, vai decidir. Aqui no Brasil, a gente tem um misto, assim, né? Tem muita gente que diz que o governo ainda decide, né, quem é o presidente do Banco Central, então tem uma relação muito forte nesse sentido. Né? Então, tem visões, né, de economistas que falam que defendem que o Banco Central ele deveria, principalmente uma nacional, deveria ser mais independente, justamente para poder facilitar esse processo de tomada de decisão. Então, a decisão acontecer para o bem da política econômica, da política fiscal, e não das diretrizes que o governo necessita que a política caminhe, tá? Mas isso é uma discussão muito mais ampla, né? Que também não é o nosso foco aqui, mas quem tiver interesse, vai lá, pesquisa lá no Google, que tem uma série de artigos que falam sobre isso, né, sobre independência, sobre a dependência do Banco Central, de como é que funciona, para quem se interessar sobre e está discutindo sobre o assunto. Continuando também, né, dentro dessas autoridades monetárias, a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários. Então, quem seria a Comissão de Valores Mobiliários? O que é que faz? Então, é um órgão normativo e responsável pelo desenvolvimento e fiscalização da emissão e negociação da Bolsa de Valores. Então, é ele que vai, né, enquanto o outro tem papel mais de regular a economia, de modo geral, a Comissão de Valores Mobiliários, ele é responsável por estar ali acompanhando, né, o desenvolvimento e fiscalização da Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores, quem organiza, né, como é que isso vai funcionar, quais são as diretrizes que vai funcionar o mercado, é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, algumas instituições auxiliares nesse processo, que trabalham também, né, compõem o mercado financeiro, são o Banco do Brasil, né, que é uma instituição, e ele tem uma função
né, de trabalhar a questão do crédito rural e como agente financeiro também, como outros bancos, né, que a gente vai falar um pouco mais, mas assim, ele tem um papel de trabalhar especificamente com a questão do crédito rural, de fornecer crédito rural e também como outras operações bancárias. Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ele é responsável pelo investimento e fomento no país. Então, diferente, né, lá do Banco do Brasil, o objetivo e a missão do BNDES é muito mais trabalhar com investimento e fomento do país, fomentando a economia, fomentando o desenvolvimento econômico e social. Então, ele tem um papel justamente, às vezes, quando algumas empresas, né, vão estar tentando entrar no negócio ou procurando fazer novos investimentos, então, às vezes, procura justamente o BNDES para fazer esse tipo de função, porque ele é a função dele, né, promover esse tipo de atividade. Já a Caixa Econômica Federal, ela já tem uma perspectiva um pouco diferente dos demais bancos, né, que a gente já estava mencionando. Ela tem mais um papel de função social. Então, toda vez aqueles pagamentos de auxílio, Bolsa Família, esse recurso que está sendo disponibilizado agora pelo governo durante a pandemia, é tudo através da Caixa Econômica Federal. Então, ela tem esse papel de função social e também de habitação. Então, as políticas de habitação, Minha Casa Minha Vida e outras formas também são todos relacionados à Caixa Econômica, são ligadas ao governo, mas cada uma dessas instituições exerce um papel diferente. A gente também tem os bancos comerciais, que aí são múltiplas funções, elas são a base do sistema financeiro, né, do sistema monetário, e atuam também como os intermediários financeiros. Então, aqueles demais bancos que vocês conhecem, né, os bancos privados, eles trabalham também com essas múltiplas funções. Diferente um pouco, né? Eles também podem conceder crédito de habitação, eles podem também trabalhar com outras formas de crédito, mas a função dele é um pouco mais limitada. Ele não concorre, ele concorre com os bancos governamentais, mas eles abrangem um rol de atividades maior, né? Nesse caso, né? Não é como o Banco do Brasil, que tem um papel específico, o BNDES, que tem um papel específico, e a Caixa, que tem um papel específico. Então, ele exerce essas múltiplas funções. Né? Como a gente já tinha falado, da Caixa Econômica, o BNDES, e os bancos de investimento também, né, que a gente surgiu uma série de bancos menores, né, ligados, que intermediam recursos de médio e longo prazo. Além daqueles hoje que a gente já vê, né, que são bancos totalmente online, mas que alguns bancos desses comerciais também já lançaram, né, suas plataformas digitais, justamente para poder concorrer com esses outros bancos, né, que tem uma forma, né, de operacionalizar muito diversa do que a gente está habituado, né, mas que estão ganhando cada vez mais mercado. Tanto o mercado que a gente já vê uma mudança, né, desses bancos ligados ao governo, né, que tem alguns que já estão fechando, né, já fecharam vários bancos no interior, em algumas localidades, justamente porque está realmente reduzindo, né, as pessoas estão procurando mais, estão tendo acesso mais a esses tipos de investimentos e operações digitais. Então, a gente também tem a sociedade, né, de arrendamento mercantil, que trabalham basicamente com operações de leasing, de médio e de longo prazo, então também tem esse tipo de operação que vai atuar dentro desse processo. A gente tem os bancos múltiplos, que podem desenvolver várias funções no sistema financeiro, e a gente tem a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, só lembrando que quem vai operar e controlar ela é a Comissão de Valores Mobiliários, só para vocês estarem atentos a isso. Então, também fazem parte do sistema de arrendamento mercantil, né, a instituição financeira, o sistema financeiro. Então, a gente tem dentro do sistema financeiro aqueles atores que a gente já falaram e que a gente já falou, e a gente ainda tem a Sociedade de Arrendamento Mercantil, o Banco Múltiplos e a Bolsa de Valores também, que vão totalmente auxiliar, né? Então, só para vocês verem como é complexo, né, trabalhar com essa questão do mercado financeiro, porque são vários atores, cada um operacionalizando de modo diverso, mas dentro do seu papel, né, de articular e verificar como é que isso funciona. Aí, entrando agora um pouquinho, falando sobre mercado monetário. Então, o mercado monetário são negociadas operações de curto e curtíssimo prazo, utilizado pelo governo federal para as políticas monetárias.
Então, o mercado monetário, né, a gente tem políticas monetárias, então tem uma série de fatores que o governo pode se utilizar para tentar controlar, às vezes, a economia. Então, o mercado monetário é um desse, né, que é utilizado principalmente ações, né, de curto e curtíssimo prazo para tentar você ter alterações na economia. Vou citar um exemplo, por exemplo, é, como é que a gente consegue fazer essas operações?